Você se interessa pela arte de interpretar os sonhos? Tem curiosidade a respeito desse assunto? Então fique comigo. No vídeo de hoje eu vou dar 2 dicas de livros que envolvem esse assunto. Essa semana foi a semana do Dia do Cliente. Então, no site da Amazon, muitos livros estavam em promoção. E eu gosto de comprar os livros lá porque quando nós assinamos o serviço de streaming da Amazon, o Amazon Prime, a gente ganha cupons para fazer compras, comprar qualquer coisa. E como uma das minhas paixões é livro, a sensação de abrir um livro novo, sentir o cheiro da tinta, é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Então eu uso esses cupons para comprar livros. Livros do meu interesse, assuntos que eu gosto. E um desses assuntos é a arte de interpretar sonhos. É a interpretação dos sonhos. E essa semana, como eu disse para vocês, em razão do Dia do Cliente, o site da Amazon, o aplicativo, estava com o saldão do cliente, com muitos descontos. E eu aproveitei 2 livros nesse tema, sobre esse assunto, interpretação dos sonhos. Um é de Jung e outro de Freud. E eu vou fazer esse vídeo porque eu já recebi esses livros. E eles são muito interessantes para quem gosta do tema. Aqui no canal, hora ou outra, sempre vem um comentário de alguém perguntando quais são as suas fontes, aonde você se baseia. Claro que não é só um livro, não é só um almanaque. Então são muitas fontes, muitos livros de vários autores durante anos de pesquisa. Além, é claro, o mais importante, de conversar com as pessoas a respeito dos sonhos que tiveram e acompanhar como foi o desenrolar no decorrer dos dias seguintes a esse sonho. O que aconteceu? Isso é muito importante. Mas, voltando aos livros. O primeiro deles é de Jung, psiquiatra, psicoterapeuta, pai da psicologia analítica. E esse livro é muito interessante. Eu vou colocar na tela, como vocês estão vendo aqui, eu falei para vocês acompanharem. Jung e a interpretação dos sonhos. Ele não é o autor é James A. Hall, mas ele foi todo escrito em cima dos estudos de Jung. E Jung, na hora de interpretar os sonhos, quando estudava a interpretação dos sonhos, se levava muito em consideração os arquétipos, os símbolos comuns que apareciam nos sonhos para várias pessoas, com entendimento comum. Então, essa obra é toda baseada nesses estudos que Jung tinha a respeito dos sonhos. Aqui diz um guia prático e abrangente para a compreensão dos estados oníricos, à luz da psicologia analítica. Como eu disse, o Jung foi pai da psicologia analítica. E na capa do livro vocês podem ver aqui uma serpente enrolada, é um dos arquétipos, que inclusive eu já vou ler só um trechinho sobre esse arquétipo para vocês verem como é interessante. Muitas pessoas sonham com cobra, com serpente. E o entendimento comum é que é traição. E nós já falamos sobre isso no vídeo, eu vou comentar rapidinho aqui para vocês. Então, na parte de trás do livro, tem uma sinopse, ela é bem longa, mas eu não vou ler só um trechinho, um parágrafo. Os sonhos foram, durante muito tempo, considerados bons ou maus presságios. Então, antigamente, antes de Jung, de Freud, de alguns outros estudiosos, os sonhos, na hora de serem interpretados, era sempre cheio de misticismo, de superstições. É maldição, é bênção. E as pessoas, os intérpretes, não se aprofundavam. Era muito fácil você fazer dessa forma. Isso é bênção na sua vida, isso é maldição. E não havia um embasamento deles, um aprofundamento. Por quê? Mas por que é isso? Então, esses autores, eles procuraram perguntar.
por que significa isso? O que leva a pessoa a sonhar com isso? Então, continuando, a crença moderna, porém, de que se relacionam diretamente com a psicologia de cada um. É o que nós falamos sempre aqui no canal. Na hora de interpretar seus sonhos, não fale só o que você sonhou, mas conta a história. É importante nós sabermos a história, todo o enredo do sonho. Como tais arquétipos ou símbolos se encaixam. A nossa mente trabalha com associação de imagens, segundo um banco de dados que as pessoas têm. Sonhos são íntimos e pessoais? Exatamente, é por isso que é importante nós sabermos a história. E não só isso. Às vezes, situações que o sonhador ou a sonhadora viveu, nós vamos ver isso no outro livro, de Freud. Então, continuando, e com as atitudes e padrões de comportamento de quem sonha, com as atitudes e padrões de comportamento de quem sonha. Então pode ser que o sonhador tenha criado um padrão próprio a respeito dos seus sonhos. Vai ser diferente de outras pessoas. Por isso a importância de estudar os sonhos, o comportamento, as situações que as pessoas vivem. Deriva do trabalho pioneiro de Carl Gustav Jung, responsável por apresentar a ideia de que nos sonhos o inconsciente emerge de uma forma muito nítida. Então Jung, nós vamos ver isso também em Freud, estudava o inconsciente e como isso se manifestava nos sonhos. E como eu disse para vocês, na capa do livro tem aqui uma serpente, uma cobra. E nós tínhamos, quem acompanha o canal hoje pensa diferente. Nós tínhamos o entendimento, sonhar com cobra é traição. Mas não. A cobra é uma figura que, ligado aos nossos ancestrais, que era ligado à sabedoria. E eu separei só um parágrafo desse livro, tá? Para falar o que Jung falava a respeito de sonhar com serpente. Então ele diz, a serpente também pode estar associada à sabedoria, à cura de doenças, como no bastão de Asclépio, emblema dos médicos, a venenos e perigos, ao ato de provar a si mesmo, como nos cultos que envolvem a manipulação de serpentes. Então, na época de Jung, havia muitas pessoas que chegavam nas cidades, inclusive de igrejas, de templos, em que eles diziam que eles tinham fé e eles podiam manipular as serpentes não mordiam eles. E as pessoas iam para ver essa curiosidade. Hoje não existe mais isso, a não ser em alguns países que essa prática ainda vigora. Então, o ato de provar a si mesmo que tem fé, isso que ele está falando. Ou mesmo como prefiguração de um valor muito mais elevado. E aqui é bem interessante, como a serpente de bronze no Antigo Testamento, alçada no deserto, a vista como prefiguração do Cristo. Então, uma hora no deserto, ali no livro de Êxodo, as pessoas começaram a ficar doentes. E Moisés fez uma serpente de bronze, levantou numa haste. As pessoas que olhavam se curavam. A serpente era símbolo da medicina também para os antigos, de sabedoria. Então sonhar com serpente não é só traição, pode ser, no caso de a cobra ser traiçoeira, de dar o bote sem percebermos. Mas não é só isso. Ela pode ter vários significados de acordo com a história do sonho, para cada pessoa. Então pode ser o ego, pode ser uma inteligência, pode ser uma sabedoria. Nesse caso aqui, Jung leva em consideração muitos entendimentos da época dele. Como eu disse para vocês, um desses era levar nas igrejas ou em circos o ato de encantar as serpentes, de segurar e as serpentes não morder. Então isso ficou muito gravado na memória do povo da época. Mas hoje não se faz mais. Então isso com o tempo ele vai se modificando nos sonhos, o entendimento. E esse livro, como vocês podem ver aqui atrás, ele está num preço muito bom. O preço dele era 44. Eu não, só avisando, não estou fazendo propaganda da Amazon aqui, não estou ganhando nada para isso. É apenas para você que se interessa por esse assunto de interpretar os sonhos. E se você gostar, você pode comprar esses livros. Estão muito acessíveis, tá? Então, se você quiser a versão digital para ler no seu tablet ou celular, ele sai por R$ 29,61. Eu não gosto. Eu tenho alguns livros na versão digital, mas porque eu não achei impresso. Mas eu comprei um impresso de R$ 44,00, tá com desconto de 17%, sai por R$ 36,50. Como eu assino a Amazon, acho que é cerca de 14 ou 15 reais por mês, é muito barato.
você tem acesso às músicas, filmes e muitos descontos no site. Saiu para mim por R$ 36,50. Incluído a despesa de correio. Não tive despesa de correio. E foi me entregue em 3 dias. Aqui no estado do Rio Grande do Sul. Pode ser que aí no seu estado, por exemplo, seja entregue no dia seguinte já. Então, em razão disso, do preço que esse livro se encontra, muito bom por sinal, e o conteúdo dele é muito bom. Eu comprei essa semana, demorou 3 dias, já chegou. Jung e a interpretação dos sonhos. Um guia prático e abrangente para a compreensão dos estados oníricos, à luz da psicologia analítica. Entender os sonhos segundo a nossa mente, segundo a nossa psique, levando em consideração os arquétipos, símbolos comuns para cada pessoa. Tá? O autor é James A. Hall, a editora é Cultrix, tá? Baseado nos estudos de Jung. Excelente livro, excelente mesmo. Tá? E o outro livro que eu aproveitei também, comprei, em razão dessa semana, do Saldão do Cliente, é de Sigmund Freud, tá? Médico neurologista, pai da psicanálise, e ele estudou muito os sonhos. Esse livro é também muito interessante. Tá? A Psicologia do Sonho, Psicanálise para Principiantes. A editora é Príncipes. Tá? Lá no site da Amazon, se você quiser comprar a versão digital, sai R$ 13,41. Se você quiser impressa, sim, na forma de livro, R$ 19,90. Tá? Já incluído a despesa do correio. Esse aqui está muito barato. As folhas dele, eu achei um pouquinho fininhas. Eu gosto muito de marcar, usar o marca-texto. E na hora que eu estava lendo, eu fui marcar e vazou a tinta para outra página. Então, se você gosta de marcar, usar um marca-texto, as páginas dele é um pouco fina, mas pelo preço vale muito. E aqui na contracapa dele, aqui na capa da parte de trás do livro, diz assim: Freud construiu um método completo de psicanálise em torno de suas teorias dos sonhos. Neste livro, ele explica os significados reprimidos nos sonhos, por meio de vários exemplos reais, ou seja, sonhos reais. Eu sempre falo aqui no canal, pego sonhos para nós interpretarmos juntos, sonhos reais de pessoas reais. Particularmente o impulso e a conexão entre o inconsciente e o consciente. Como há essa comunicação, como essa comunicação se dá através dos sonhos. Interpreta também as causas deles e suas relações com eventos passados e em andamento em nossas vidas. Então Freud, ele viu que as situações que nós vivemos no momento se refletem nos sonhos. E ele foi vendo um padrão, conversando com as pessoas a respeito disso. Os símbolos, como Jung fala, os arquétipos. Então se levava em consideração o momento que a pessoa vive. Isso é muito importante para interpretar os sonhos. E nesse livro ele fala a respeito. Tá? Faz a análise dos elementos dos sonhos, dos símbolos, e explora tópicos específicos como pensamentos sexuais em sonhos, desejos humanos. Então o Freud, ele tinha muita ênfase em bater nessa tecla que os nossos desejos, principalmente desejos reprimidos e os nossos medos, se manifestam nos sonhos. É um dos principais ingredientes dos nossos sonhos. E aqui eu separei também uma frase de um capítulo. Nesse capítulo, A Função do Sonho. Livro excelente também de Freud. Mostramos que a atividade durante as horas em que a pessoa está acordada deixa resíduos do dia. Então, o que eu sempre falo aqui no canal, que as situações do dia a dia se manifestam nos sonhos, Freud chama de resíduos do dia isso. Mas são as situações que a sonhadora vive, dos quais a soma de energia não pode ser removida por completo. Ou a atividade em vigília revive durante o dia um dos desejos inconscientes, ou ambas as condições que ocorrem ao mesmo tempo. Então, o que ele quer dizer nessa frase, esse livro ele tem um linguajar, como foi escrito pelo Freud mesmo já há alguns anos, ele tem um linguajar mais clássico. Então ele diz que esse resíduos do dia, o que são? São as situações que nós vivemos
e que muitas delas não são digeridas corretamente pela nossa mente. Então essa carga emocional ainda fica ali em evidência, aparecendo nos nossos sonhos. É a nossa mente tentando lidar com isso. Lidando com essa carga emocional de situações que vivemos. Calibrando essa carga emocionais. Eliminando cargas emocionais negativas. E nesse processo, nossos desejos, nossos medos, temores, nossos impulsos acabam aparecendo. Freud, ele viu padrões nisso. Nessas manifestações do subconsciente em nossos sonhos. E elaborou toda uma teoria da interpretação dos sonhos, tá? Então esse é um outro livro, Sigmund Freud, A Psicologia do Sonho. Psicanálise para principiantes. Então você que se interessa pela arte de interpretar sonhos, por esse assunto, tem curiosidade, esse livro também, ele não é muito grosso, tá? Ele tem essa linguagem clássica, só às vezes precisa de um dicionário ali do lado para entender algumas palavras, porque foram escritas já há algum tempo, mas é excelente para compor a sua biblioteca também. E o outro, deixa eu pegar aqui, é Jung, apesar de não ser Jung que escreveu, mas é toda em cima da obra dele. Aqui tem muitos sonhos que Jung interpretou, estão aqui, tá? Jung e a interpretação dos sonhos, um guia prático e abrangente para a compreensão dos estados oníricos. Para quem quer começar, são excelentes. Eu recomendo esses dois livros. E estão também num preço excelente lá na Amazon, no site da Amazon. Mais uma vez, eu não estou fazendo propaganda aqui. Eu só estou trazendo para vocês a título de interesse, porque os livros são excelentes mais uma vez e o preço está muito bom. Não tem frete. Sem frete. Esses preços que eu passei para vocês é sem frete. Então pode ser que para alguns estados, se você não assina a Amazon Prime, então tenha algum frete, mas não é muito caro. Ainda assim compensa e muito para compor a sua biblioteca. Então, vocês que sempre perguntam aqui no canal, indica um livro para mim me aprofundar mais no assunto, que nem Freud, a obra dele, Interpretação dos Sonhos, eu tenho ela completa. Então é um livro bem grosso, às vezes em fascículos. Eu comprei um fascículo só, ele é muito grosso e tem um linguajar bem mais complexo, complicado, muitos termos médicos, mas esse está num linguajar simples porque o próprio livro diz ali, para principiantes. Então é um ótimo livro para começar. Então mais tarde aí você pode comprar até Interpretação dos Sonhos, do Freud, ou outros livros do Jung. E esse aqui também do Jung é um guia. É um guia que você pode ter ali na cabeceira da sua cama, sempre lendo um pouquinho de noite. Entender seus sonhos, os arquétipos. Jung fala muito de arquétipos, tá? Excelentes livros. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Então, assim que eu puder, eu faço um outro vídeo indicando outros livros sobre essa arte. Uma arte fascinante. Uma arte que desperta curiosidade nas pessoas, e isso já há milhares de anos. Que levantaram muitas pessoas para estudar isso, a interpretação dos sonhos.